Olá, meus amigos. Boa noite. Eu quero ler um texto com um dos irmãos que está em 1 Coríntios 1, 21, porque eu quero falar nesse breve período de tempo sobre a loucura do Evangelho. É uma loucura, irmão. Você acreditar naquilo que não vê, você acreditar naquilo que esporadicamente se sente, acredita que se sente, acredita que é real, e é muito íntimo, é muito seu, é muito peculiar, particular, individual. O Evangelho ele não é algo coletivo, não é mesmo. Ele é algo discipulado, ele é algo de discípulo, ele é algo daqueles que realmente são chamados a seguir a Cristo. Não é isso que se vê hoje em dia. Por que eu quero ler sobre a loucura do Evangelho? Eu quero ler um versículo do 1º capítulo de Coríntios 1, 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós vemos aqui, irmão, que pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios Karl Marx da vida, pelos Lenin, pelos Stalin, pelos Hitlers da vida, pelos Napoleões, pelos Gandhi, pelos Buda e por outros milhões a mais, não se pode conhecer a Deus, a não ser que seja pela loucura do Evangelho, das boas novas vividas e traga por Cristo Jesus em nossas vidas. Isso diariamente. Mas por que eu quero falar que o Evangelho é uma loucura? Porque ele confronta nós mesmos. Tem hora que você se pensa se você está no caminho correto ou no caminho errado. A esposa se levanta, o filho se levanta e fundamentalmente a sociedade se levanta contra. Os crentes da sua igreja, irmão, se você não crer de acordo com aquela fé medíocre, aquela fé pequena, aquela fé que não desenvolve, que é a mesma estagnada, daqui a 10 anos você volta e é a mesma vida e a mesma coisa, 20 anos a mesma vida e a mesma coisa. Essa fé não é a fé que salva, da pregação que está escrito no texto: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do Evangelho, da pregação. Jesus falou que colocaria, numa casa haveria 5, ele colocaria 3 contra 2 e 2 contra 3. Eu vou ler um texto que está em Lucas 5, que diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Os pescadores tinham vindo da pesca e começaram a limpar suas redes das pescas, porque nada pegaram a noite inteira. Entrando num dos barcos, que era o de Pedro, de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão, para utilizar a própria maré, o próprio vento de encontro ao monte, de encontro à praia, para que a sua voz pudesse atingir a todos. E quando acabou de falar, disse a Pedro, a Simão: faze-te ao mar, ao alto, e lançai as vossas redes para pescar. Mas calma aí, irmãos. É um carpinteiro que está falando, irmão. É um homem que não entende nada de mar. É um homem que se utilizou primeiro de uma mensagem, ele se utiliza primeiro do barco de Pedro para poder pregar, se utiliza de uma mensagem para gerar fé no coração de Pedro e da multidão, e ao perceber que essa fé é atingida, que essa fé começa a ter vida própria, ele faz um convite a Pedro: ó Pedro, pega o seu barco aí e volta para pescar. Irmão, tu imagina só, você é um pescador, eu, um carpinteiro, te dar um conselho, você não vai ouvir de forma nenhuma, a não ser que algo tenha sido criado, transformado no seu coração. E é isso que nós vimos no coração de Pedro. Uma loucura começa a surgir. Uma loucura através da pregação de Cristo. Por quê? Porque Pedro deu ouvido, começou a entregar a sua vida, porque Pedro, ele dependia da pesca. A sua família dependia da pesca. Então Pedro começa a dar ouvido a um carpinteiro, irmão. E carpinteiro no grego, ele não significa somente aquele que é algo muito esporádico, a clareza se Jesus trabalhava com madeira, na área da carpintaria, ou com alvenaria, na área da construção civil, porque o termo pode ser usado tanto para construção civil, para casas, quanto para carpinteiro. Mas mesmo assim, você sendo um pescador, você viria um pescador mais velho, mas não
um carpinteiro que você conhecia, a sua mãe e seus irmãos. Olha a loucura. E respondeu Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Olha a loucura. O homem vai lançar a sua vida de volta ao mar, ficou a noite inteira pescando, mas vai entregar a sua vida de novo ao mar, para poder pescar, sabendo que nada pegou. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes começaram a rasgar. E Pedro levou o barco na área mais profunda do lago e lançou as redes. E percebeu que os peixes vinham, puxando muito de forma devagar, e a rede começou a se romper. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. Naqueles que ficaram na praia, vem me ajudar. Para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase se afundaram, quase vieram a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ainda não é conhecido como Cristo, mas somente Jesus, porque ele dá a se revelar que ele é o Messias ao pouco. É uma outra loucura também, um homem se fazer filho de Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, de Pedro, e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, não tenha medo, ficai calmo, confiai, acautelai-vos, tenha segurança, tenha força. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Essa loucura que está em Coríntios, em 1 Coríntios 1:21, visto que a sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, não tem como conhecer a Deus tateando por aquilo que entendemos, irmão. Pelo curso de Direito, pelo curso universitário, pelo curso de Medicina, não tem como se conhecer Deus desse jeito, mas somente pela pregação do Evangelho. A loucura do Evangelho que eu quero me prender é isso. Como pode, irmãos, um carpinteiro, um construtor de casa ou de imóveis, é uma coisa, um detalhe muito que não quero me prender agora, muito pequeno com relação ao texto, dar uma ordem a um pescador de anos que nasceu na pesca? Eu não ouviria. Você ouviria? Com certeza também não. Mas ele, antes de dar essa ordem a Pedro, ele convida Pedro a afastar um pouco o barquinho e lhe trazer uma mensagem. Jesus traz uma mensagem gloriosa, tremenda ao coração de Pedro, de Tiago e João e de todos aqueles na praia. E o que acontecia com Pedro? Pedro dependia da pesca, irmão. Pedro, a pesca era movimentava na sua empresa de pesca com Tiago e João a sua família, o seu sustento diário. E Jesus fala para Pedro o seguinte: olha, vai ao mar, volta de novo para o mar e lança a rede. Ele falou o seguinte: ó, assim, a noite inteira não peguei nada, nem um peixinho sequer, nem uma tilápia, nem um bagrezinho, nem uma sardinha. Mas, sob a tua palavra, porque foi algo gerado no coração de Pedro, por isso que ele fala: sob a tua palavra lançaria as redes. Pedro retorna ao mar, e ao retornando ao mar, ele pesca tanto peixe, irmão, a ponto de a rede se romper, chamaram outro barco para ajudar, e os dois barcos quase vieram a afundar na praia. Mas tu imagina na mente de Pedro, o que ele já estava calculando antes de chegar até Cristo? Caramba, essa quantidade de peixe vai ser vendida rápido. Eu passei a noite inteira não lucrando nada, arrebentando minha vida com trabalho, mas agora não, agora vai ser suprida a minha necessidade e a necessidade da minha família por longos dias, porque eram muitos peixes, irmãos. A loucura do Evangelho se dá nisso. É uma loucura de você ouvir um carpinteiro te ensinando a pescar, é uma loucura de você ver isso acontecer,
E é uma loucura, irmão, que quando ele chega na praia, Jesus faz um convite para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, eu conheci alguns amigos meus, engenheiros de plataforma, aqui perto onde eu moro, que abandonaram coisas tremendas, irmãos, e terríveis para seguirem a Cristo. Isso é uma loucura. E a dureza do nosso coração, irmão, a falta de crença, a falta de fé genuína, de que Cristo supre. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo te faz entender um Deus sofisticado. Um Deus que faz por onde que te ajudarei. Um Deus que você tem que terminar sua faculdade para depois seguir a Cristo. Um Deus que você tem que se formar para depois casar. Um Deus que é bom só ter um filho, 2 no máximo, porque não tem como criá-lo. Né? Um Deus que está sempre em segundo plano, mas você o ama, você tem fé, você ora a Deus, mas você sempre conta com o seu canudo e o seu quadro de formatura da faculdade na parede. Essa é a sabedoria que está escrito no texto, que a sabedoria do mundo não pode conhecer a Deus, mas aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura do Evangelho. Então vamos entrar no texto pensando. Pedro era um pescador, um homem que conhecia bem o mar, ficou a noite toda pescando e foi pescar no horário onde ninguém pesca. Jesus contradiz, irmão, toda a contracultura que Pedro tem. Ele está contradizendo a Pedro em todos os aspectos. Não se pesca nesse horário, entre 10h30 da manhã ao meio-dia, 1h, 2h. Se pescava geralmente durante a noite. A prova disso é que até hoje os grandes barcos de pesca são pela noite adentro, irmão. Os peixes são atraídos pelas luzes. Existem muitos peixes que são de hábito noturno. Aí o que acontece? Pedro vê que Jesus tem poder sobre o mar, sobre os habitantes do mar. Pedro, na hora da pesca, ele vem reconhecendo isso. E na mente dele também ele reconhecia o seguinte: caramba, agora meus problemas estão solucionados. Eu seguindo esse homem, ele sempre dando uma ordem, vai haver sempre peixe. Eu vou vender essa quantidade de peixe, vou suprir hoje minha família por um longo tempo. Que nada, irmão. A loucura ainda era maior quando ele chega na praia. Foi lançado a fé na areia, foi lançado a fé no mar, mas quando ele chega na praia é o divisor de água. Ele recebe um convite de Cristo, a ser pescador de homens. E o interessante é que Jesus não usa que ele seria pastor, Jesus não usa o termo que ele seria agricultor, mas Pedro é pescador. Então Jesus usa um termo sabendo que Pedro entenderia. Você agora serás pescador de homem, Pedro, assim como eu te dei uma ordem. E você viu, através dessa ordem, você obedeceu, você teve fé, você acreditou que as coisas iriam acontecer como eu te falei, Pedro. Assim você alcançou essa pesca. Agora você vai vir ser pescador de homens, porque assim como eu acrescentei peixe à tua rede, vou acrescentar vidas a essa pregação do Evangelho que você acredita. Então você pensa bem, um homem que de uma hora para outra, amigos, começou a uma vida de fé, a uma vida de entendimento, ele saberia do que ele dependeria. Ele agora não teria mais onde dormir, irmão. Mas ele, quando pesca os peixes, pode ter certeza que ele pensou que seus problemas estavam sanados. Ele não teria mais onde dormir, ele não teria onde ficar, ele não teria onde comer. Jesus fez um convite a mim, a você que crê, que tem isso chamado na alma, a ter uma vida desestabilizada, irmão. A ter uma vida completamente louca, fora dos padrões da humanidade, fora dos padrões dessa sociedade que se perde. Uma sociedade de conformidade com tudo que é erro. Então Jesus faz um convite a Pedro: vinde após mim, Pedro, agora eu vou te fazer pescador de homem, assim como eu te habilitei a pescar os peixes. Você viu que eu, carpinteiro, tenho domínio sobre o mar. Você viu que eu, carpinteiro, tenho domínio, Pedro, sobre os habitantes, os seres vivos desse mar. Assim também eu tenho o poder sobre aqueles que estou mandando você ir pescar. O interessante é que ele a partir daquele momento, a Bíblia diz que ele abandonou tudo. Tudo. O sustento da sua família, o sustento da sua vida. E a Bíblia diz que ele abandonou tudo. Então nós vemos que ele deixou de pescar no ser vivo, porque o peixe você pesca vivo e logo após morre. Ele reverteu o quadro. A loucura do Evangelho é tremenda. Ele agora vai ser pescador de pessoas mortas, pessoas que somente têm a vida como forma de existência, mas não como forma de padrão existencial de Deus. Ele pescará as pessoas agora que, a princípio, aos olhos de Deus, estão mortas, vivendo nas suas próprias vidas, suas próprias sabedoria.
e lhe trará uma mensagem que gerará vida nelas. Isso é uma loucura do Evangelho, irmão. E Pedro recebe o convite. E vai e segue a Cristo, tanto é que se passaram 2000 anos e estou falando de Pedro. O que eu quero deixar no seu coração, meu amado amigo, não esmoreça, não desanime, não confie, não acredite no mundo, nas coisas que o mundo tem dado, nas coisas que o mundo lhe tem trago, porque existe um titubear muito grande da fé, a dúvida com relação se Deus irá suprir. O que eu mais tenho visto nos meus dias, irmãos, é que Deus supre uma parte, mas a outra não. É que Deus alimenta uma parte, mas a outra não. Minha avó sempre diz esse ditado: faça por onde que eu te ajudarei. O que trouxe minha avó de conhecimento de Deus? O que trouxe tua avó sobre conhecimento de Deus? Você vê pastores, homens tremendos, irmão, que pregam o Evangelho, mas que têm o seu local de trabalho, não conseguem pastorear bem as almas. Aquele que prega o Evangelho, diz o texto, que vive do Evangelho. Irmãos, se você não tem uma fé, mas você tem um chamado, você sabe do que eu estou te falando, você foi chamado para se entregar totalmente a Deus, mas você tem tido essa dúvida só será removida, irmão, quando tu abandonar tudo que te atrai, tudo que te dá segurança, tudo que te dá alimento, tudo que te dá força, tudo que te dá sustentabilidade para você e para a sua família. Eu não vou mentir para ti, irmão, não vou forjar um evangelho de graça para ti, mas um evangelho lhe trago pela graça, não de graça. É necessário a renúncia do seu eu para você poder viver esse evangelho que está em você. Está lá dentro na tua alma, entranhado. Mas você nunca verá esse evangelho de fato, irmão, se você não abandonar o seu eu, o seu tudo, a sua sustentabilidade e rogar a Deus: me ensine a depender unicamente de ti. Isso lhe trará vitória em todas as outras áreas da sua vida. Jesus falou o seguinte, eu deixo essa palavra para ti: não há aquele que tenha abandonado casa, filho, esposa, terras por amor de mim, que não ganhará nesta vida 100 vezes mais e a vida eterna no céu. Acredite, irmão, que assim como Pedro abandonou tudo e se tornou pescador de homem, isso eu digo para você que está na sua alma, que tem chamado a entregar a sua vida e que o mundo tem sufocado a voz de Deus dentro de você. Já está uma raiz de incredulidade entranhada no teu ser, mas que você possa rasgar com essa raiz, que você possa romper com o seu medo e entregar a tua vida a Cristo, porque Ele vai suprir toda a tua família, a tua casa. E isso nunca vai acontecer se você ficar acreditando até agora da forma que você acredita. Confie em Cristo, irmão, porque se Ele não puder suprir a tua vida, Ele nunca poderá também te dar a vida eterna. Que Cristo te abençoe e te faça um corajoso da fé, um guerreiro, um ousado, um justo, um leão da fé. Que Cristo te abençoe.